atenção para o texto, a vocês e vocês que estão em casa, o texto de João, capítulo 21. A meditação desta manhã vai dos versos 9 a 23, mas por questão de tempo nós vamos nos limitar à leitura dos versos 15 a 23, que diz assim em João, Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 23. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós vivemos dias de muita tensão, não é verdade? Dias atrás eu estava no Cairo e hospedado num hotel chamado Semiramis, no centro do Cairo, há 4 semanas atrás, encontrando os pastores do Cairo, que a igreja no Egito vai muito bem, mais de 4 milhões de convertidos nos últimos 6 anos, no país todo, e todos convertidos do Islã. É uma vitória, é uma coisa tremenda, mas é coronavírus, momento de tensão, e eu estava hospedado no Hotel Semiramis, à beira do Rio Nilo, 15º andar de um prédio de 16 pisos. E apertei lá o botão para o elevador e o elevador chegou, parecia um elevador de hospital, aquele grandão que leva as macas, e havia uma pessoa dentro. Quando abriu a porta, a pessoa com máscara olhou para mim e fez: tá cheio. Falei: tá bom, vou no próximo. Nós vivemos um período de muita tensão no mundo hoje. A vida está tensa. Poucas épocas na história humana isso tem acontecido no nível que está agora. Só para ter ideia, tem 37 países do mundo brigando entre si ou dentro de si. Com guerras civis, guerrilhas ou países em litígio uns com os outros, principalmente no norte da África, no centro da África, o Congo, por exemplo, o Sudão do Sul, a Etiópia, a Eritreia, o Sudão, o Mianmar, que a gente escuta falar o tempo todo, a Bielorrússia com conflitos internos, Ucrânia e Rússia, vou citar, vai ser um país atrás do outro. Moçambique, o norte de Moçambique, uma crise terrível, e a Somália, e aí vai. Há uma infinidade de países que estão em tensão. Guerras internas e guerras externas, uma situação tremenda. A economia mundial, com exceção da China, hoje você compra um pão, você diz, é um pão feito em Portugal, mas o trigo veio da China. Não tem jeito, não? Com exceção deles que cresceram em plena pandemia 3%, e agora lançaram aí um prognóstico para este ano, dizendo que estão muito tristes, porque vão crescer só 6%. Com exceção deles, que é um caso à parte, nós todos enfrentamos as dificuldades.
A economia está em frangalhos, os pequenos negócios fechados. Ontem eu fui visitar meus primos em Viana do Castelo. Descobri que ali, Viana do Castelo, é o centro português da família Dantas, que começou na região das Antas, por isso que eu sou uma anta. E ali concentrou-se, se espalhou, e eu fui visitar a parte da família que é dona de uma pastelaria, há 106 anos, Pastelaria dos Dantas. Olha que maravilha! Pensei que iam me dar as coisas de graça, porque é um parente visitando, me cobraram mais. Mas é tudo fechado, a economia em frangalhos, na maior parte do mundo. Além de tudo, o vírus do coronavírus está a infernizar a vida de todos nós. Todo mundo está vivendo uma vida tensa nos nossos dias. Dias atrás perdi uma tia, minha tia com 100 anos de idade. Quer dizer, ela morreu de idade, a turma diz que foi de coronavírus, mas foi de idade, com 100 anos, mas de qualquer maneira que tensão, uma situação complicada. E esta tensão provoca fraturas nas áreas que a psicologia chama de áreas de equilíbrio humano. Porque para a gente andar bem na vida, nós temos que andar bem conosco mesmo, com a nossa família, com os nossos relacionamentos. Se você é um cristão, um crente, você adiciona nesses relacionamentos você com Deus, na área profissional e na área de propósito, proposicional, para que você existe. Hoje em dia nós estamos com tensões nessas áreas, terrível. Você pensar o número de divórcios em nosso país, Portugal, aumentou 35% durante a pandemia. É difícil, quando você vai estar em casa 3, 4 horas por dia e trabalha os outros dias e as outras 6, 7 horas você está a dormir, é mais fácil você conviver com o outro do que você ficar 24 horas por dia junto. Aí não tem jeito, é uma complicação, você tem que ter muito amor, tem que ter muito entendimento, porque a verdade nua e crua é que a gente se revela como a gente é. E nenhum de nós aqui é fácil de aguentar. Você é muito chato, eu também sou. Então, tem que haver uma dosagem daquela aliança que a gente faz no casamento, até que a morte nos separe nos momentos bons e ruins, para que a gente caminhe para frente, porque chega uma hora que diz, meu Deus, que situação, não abre a boca, a tensão aflora. Vivemos momentos muito complicados. O texto que a gente leu nesta manhã é um micro texto de uma situação muito semelhante à que nós vivemos hoje aqui. Porque o macro do mundo hoje está em tensão. O vírus está no mundo inteiro, a coisa está complicada no mundo inteiro. Esse texto é um texto de Jesus encontrando Pedro, vivido também no momento em que as áreas de equilíbrio da vida de Pedro e dos outros 7 futuros apóstolos, 6, né? Futuros apóstolos que estavam com ele pescando no mar da Galileia, também estavam em uma situação de muita tensão. Pensa comigo, pessoalmente, aqueles 7 discípulos, que eram 7 que estavam ali no barco, entre os quais Pedro, e todos eles haveriam de ser apóstolos algum tempo depois. Eles estavam ali na área pessoal se acusando amargamente, porque pensa comigo o texto da negação. Pedro foi tentado 3 vezes a negar Jesus e caiu 3 vezes ao redor de um fogareiro e com peixinhos e que fosse hoje seria batata, mas naquele dia era pão, peixe e pão. E ele foi negando Jesus Cristo ali. Agora ele e os outros sabiam disso e todos eles resolveram abandonar Jesus e voltar para a Galileia. Pessoalmente eles estavam se acusando demais. Eu imagino que Pedro não podia ouvir um galo cantar que dava tremedeira no corpo dele. Era a síndrome do canto do galo. Ai, meu Deus, eu traí Jesus. Profissionalmente, fracasso total, porque o Mar da Galileia só tem 22 quilômetros de comprimento e 9 quilômetros de largura. O pescador bom sabe exatamente onde acha o peixe. E Pedro, naquele espaço limitado do Mar da Galileia, tinha gastado a vida inteira ali.
sabia onde pescava, ele sabia onde estava o buraco que o peixe encontrava, mas naquela noite ele pescou a noite inteira, e a Bíblia diz que ele não pegou nada, nem ele, nem os outros 6, nada, profissionalmente complicado. Imagina, o negócio dele estava indo de ladeira abaixo, como muitos hoje estão aqui, estão fechados, não entra nada, ele não pescava nada. A família, eu fico imaginando Pedro voltando para casa sem nada, e a mulher diz, trouxe alguma coisa? E o Pedro falou, hoje nada. Ela falou, mas você é um fracasso mesmo, nem peixe, que era o que ele fazia a cada dia. Você é um zero à esquerda, voltou de mãos abanando para a cidade de Cafarnaum, e os outros 6 também preferiam ficar no barco do que voltar para casa naquele dia, que iam ver o que eles não queriam ver. O relacionamento, a tensão no relacionamento, eu imagino Pedro e os outros só pensando, nós traímos o nosso melhor amigo, nós abandonamos o nosso melhor amigo, nós vivemos tempos muito tensos, mas aqueles também eram para aqueles homens. Os relacionamentos estão muito tensos, a gente explode por qualquer coisa. E o propósito da vida, aquilo que é o combustível para a gente ir adiante. Para que é que a gente existe? Hoje, diante das realidades da possibilidade do vale da sombra da morte a cada dia, e desse vírus e situação interminável de fecha, parece um acordeão, uma sanfona, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Você não sabe aonde vai, você pergunta, meu Deus, o que será de mim, o que será do meu futuro? Eu vejo, viajando lá nos Estados Unidos, onde a gente mora, tem aqueles estrangeiros que vêm achando que vão comprar a Disney. Vão se dar tão bem que vão comprar a Disney, para 2, 3 anos depois não ter dinheiro nem para comprar um ingresso para entrar na Disney. E com a mão atrás e a outra à frente, pensando, eu não volto porque vai ser vergonhoso demais, perdi o propósito. Coisa terrível. Coisa terrível. E agora Pedro e os seus discípulos, os seus irmãos, que haveriam se tornar apóstolos, perguntando, o que será de nós? Nós investimos 3 anos de nossa vida com Jesus e ele morreu. Ele morreu. Mataram ele. E os 3 anos? E abandonamos tudo, fomos, qual é o propósito da nossa vida? O que tanto Pedro e os discípulos daqueles dias precisavam aprender, e nós, no dia de hoje, precisamos aprender em particular, é que Deus sempre toma a iniciativa no meio das nossas crises para preparar as mesas da reconciliação. Porque o que vimos hoje aqui, acabamos de participar da Santa Ceia, é a mesa da reconciliação. Reconciliação com Deus, conosco mesmo e com o propósito da nossa vida. E ali aconteceu exatamente isto. A mesa da reconciliação estava sendo preparada, porque Jesus grita para eles, joga a rede aí do outro lado, porque eles estavam a 30 metros, 100 côvados de distância, estavam a 30 metros da beira do mar, e Jesus meteu o berro lá, joga a rede do outro lado, e não era um navio, era um barquinho, talvez 1,5 metro ou 2 metros de largura, e eles eram pescadores treinados, mas diante do fracasso, a missão e a miséria põem todo mundo na mesa. E eles não tinham mais, o que é que custa? Vamos jogar. Jogaram a rede e foi 153 peixes. E logo um deles lá falou, parece que essa voz eu já ouvi, é o mestre. É o mestre. E será que não é Jesus? E Pedro, a Bíblia diz que enquanto os discípulos começaram a remar para vir para Pedro, tirou o que restava de roupa dele e saiu nadando nu. E ele devia ser um bom nadador para chegar na beira do mar. E quando ele chegou na beira do mar da Galileia, que é um lago, chegou na beira do lago, surpresa, surpresa, ele encontrou preparado uma mesa da reconciliação. Que coisa linda! Porque onde Pedro havia negado Jesus, tinha peixe, era uma fogueira, tinha peixe e tinha pão. Quando Pedro chega na beira da praia, havia uma fogueira, havia peixe e havia pão.
Houve um milagre ali, porque não diz que Jesus pescou em canto nenhum, mas ele que criou o peixe, que recriou ali. E numa velocidade que só ele pode fazer, o peixinho já estava pronto. Já pensou um bacalhau maravilhoso? Ali, o bacalhau, não era de nata, mas era um bacalhau de forte ali, meu Deus do céu. E ali estava Pedro, e aí Jesus revela que na mesa da reconciliação, Deus mostra a sua verdadeira face. E a face de Deus é sempre o Deus da segunda chance. Sempre Deus da segunda oportunidade. Nós não somos casos, podemos achar que somos casos perdidos para a gente, mas para Deus nós somos apenas um caso em treinamento, em processo. Ninguém é caso perdido para Deus. Ele nos ama a todos. E ele põe ali os 7 discípulos, mas em particular a conversa dele é com Pedro, que haveria de liderar os apóstolos depois. E ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Lembra quantas vezes Pedro havia negado Jesus? 3, ao redor de uma fogueira, com peixinhos e pão. E agora Jesus, no mesmo cenário, alguns dias depois da negação de Pedro, Jesus vai: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, bom, Pedro, 3-1. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, 3-2. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Pedro, 3-3. Jesus não perguntou a Pedro uma 4ª vez, porque ninguém pode perdoar mais do que Cristo. O máximo que Pedro podia chegar era na satisfação emocional, espiritual, psíquica, sabendo que ele havia sido perdoado 3 vezes. Mas só Jesus, que excede tudo, que dá a vida por nós na mesa da reconciliação. Entende? É uma coisa, é a restauração. No Oriente Médio, tudo se resolve ao redor da mesa. As mesas do Oriente Médio são bem baixinhas, você senta em almofada. E quando você quer resolver algum problema com alguém, você conversa, você convida para comer. E quando você senta embaixo ali, suas pernas não dá para você se mover, não dá para puxar uma espada, não dá para fazer nada. A única coisa que você tem é comida e o outro do outro lado. E você tem que resolver seus problemas. E ali, Jesus monta a mesa da reconciliação. E Jesus monta a mesa da reconciliação e Pedro e os outros 6 são restaurados, aleluia. Porque Deus é o Deus das muitas chances, muitas chances. Lembra da história do filho pródigo? Mais importante do que o filho pródigo é o pai da segunda chance. Porque quando o filho volta, meu amigo, ele volta e diz: vou lá, eu espero que meu pai tenha misericórdia de mim. Eu estou comendo aqui bolotas de porcos, mas até os servos do meu pai, eles têm comida na mesa e eu estou aqui, já joguei tudo fora. Eu vou, quem sabe ele vai ter misericórdia de mim. E quando a Bíblia diz que quando o filho pródigo vai chegando na fazenda, para a surpresa dele, quem sai correndo para encontrá-lo é o pai. Isso é Deus. Deus sempre... E aí o que é que Deus faz? Tipificado naquele pai: manda matar um bezerro para a mesa da reconciliação. Deus sempre trabalha na base da reconciliação. E se você hoje se julga aí um fracasso, se você acha que o fogo está diminuindo no seu coração, se você acha que a vida está complicada, se você acha que a fé está se esvaindo, se você acha que os relacionamentos estão complicados, venha para a mesa da reconciliação. Venha para Cristo nesta manhã. Porque quando você vem a Cristo, algumas coisas você precisa entender. E que Jesus coloca na prioridade das perguntas. Quando a gente vem a Cristo, quando a gente vem para viver com Ele, reconciliar-se com Ele, andar com Ele, se tornar um instrumento nas mãos dEle para o benefício de outros e para a glória de Deus, um discipulador, na linguagem nossa aqui, quando a gente vem a Cristo, algumas coisas precisam acontecer, porque a mesa da reconciliação dá uma guinada de 180 graus na nossa vida. E a gente tem que estabelecer essas prioridades bem direitinho. Porque a primeira coisa que Jesus pergunta para Pedro é se ele ama Pedro. Sabe, irmãos,
Para a gente viver uma vida de equilíbrio nos propósitos de Deus para a nossa vida, quando Deus começa a agir na nossa vida e nos reconciliar com Deus através de Cristo, a primeira coisa mais importante que a gente nunca pode perder é a prioridade da paixão por Cristo. Paixão por Cristo vem antes de qualquer outra coisa. Jesus não perguntou para Pedro, não disse para Pedro, cuida dos meus discípulos. Jesus perguntou, antes de tudo, você me ama? Porque senão a tarefa se tornaria pesada, se tornaria uma obrigação e não um prazer e um privilégio. A coisa mais importante que a gente tem que perguntar para a gente na nossa vida, como cristão, como crente, a coisa mais importante que a gente tem que perguntar é, a gente ama Cristo mesmo? Porque essa é o que Jesus está perguntando. Pedro, tu me amas? A paixão aquece o nosso coração. Lembra quando você namorava? Não era assim? Você não via a hora de estar com seu namorado, sua namorada, gastava lá umas 2 horas na frente do espelho preparando seu cabelo, passando maquiagem, jogando um perfuminho, aí lá vinha aquele meleguela lá, ainda fedendo do trabalho para lhe encontrar, mas você achava a pessoa mais maravilhosa do mundo. E o outro, o amor é uma coisa maravilhosa, é fenomenal, aquece o coração da gente. Mas se a gente não tomar cuidado, ele se esfria. E aí vira uma obrigação. Uma vez eu fui numa casa, estava escrito lá na geladeira, Deus mandou que nos amássemos, não que nos amassemos. Tem muito amasso hoje porque vai perdendo a paixão. Tudo facilita na vida da gente, se a gente amar um ao outro. Se a gente se apaixonar no relacionamento familiar, meu Deus, marido e mulher. Uma ocasião, um casal veio me procurar na igreja, e ele não era da igreja, era um vereador de uma cidade vizinha. Aqui chama em Portugal vereador ou edil? Os dois. Pois ele era os dois da cidade, e a esposa era uma diretora de uma escola, ela da igreja. E baixinhos, assim, 1,60 m no máximo, e vieram conversar comigo na minha sala. E eu perguntei, pois não, o que posso fazer? Aí ele começou, pastor, quando ele falou pastor, ele falou, pastor, quando ele falou assim, ela meteu um murro no rosto dele, na minha frente. Falei, meu Deus. Mal ela meteu um murro no rosto dele, ele virou e meteu um no dela. Falei, pronto, meu gabinete virou um ringue. Aí eu falei, olha, se vocês quiserem brigar, vão brigar lá fora. E eles foram. E eu ficava ouvindo o tempo todo, uns 5 minutos, aquele barulho de que estavam baixaria, as conversas baixas, palavras baixas e a troca de violência. E eu falei, vou lá ou não vou? Vou lá ou não vou? Falei, vou nada. Vai sobrar para mim se eu for, deixa eles. Depois de uns 5 minutos eles voltam, o rosto vermelho de pancada e de vergonha. E aí ela pergunta, pastor, tem jeito? Eu falei, olha, jeito tem, mas Deus tem que usar o poder que criou o mundo, o universo, porque se ele usar só o poder que criou a terra, não tem mais jeito para vocês. Porque o respeito, a elegância, o cavalheirismo, a bondade, já desapareceu. Mas só para Deus sempre tem jeito. Ele é o Deus, se Ele usar o poder que criou o universo, vai. Hoje eles começaram células na casa deles. Hoje tem uma congregação numa cidade chamada Américo Brasiliense, São Paulo. Estão lá, vai organizar a igreja. Quem são os pastores? Aqueles a quem Deus revelou-se como Deus da segunda chance. E restaurou o amor, restaurou o amor. Sabe, irmão? Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, conversando com Jesus, de repente Jesus desaparece. Eles falam, será que não era o mestre? Como é que eu sei? Você não sentiu que ardia o nosso coração? A paixão vem antes de tudo. E o relacionamento apaixonado requer um face a face. Não tem jeito. Quando eu sou casado há 41 anos, minha esposa está me ouvindo aqui agora online, então
Tem que tomar um cuidado, né? 41 anos, cara. E eu saía viajando, pregando, e ela ficava, namorada minha, lá na casa dos pais dela, e eu, doido, naquela época o telefone era caro demais, fazia uma chamada, no Brasil principalmente, o que eu fazia era escrever poesias. E eu mandava, guardava, e quando eu chegava entregava as poesias para ela. Depois, nos 25 anos de casado, ela uma vez abriu uma caixinha lá e estavam as poesias que eu havia escrito. Comecei a ler, poesias maravilhosas, não tinha rima, não tinha nada, mas tinha sentimento. Porque o que eu queria, apesar de que estava longe, era estar junto. Junto. Você ama Cristo, você quer estar com Ele. Porque na vida cristã a gente tem um perigo de agir como obreiro de Cristo, cooperador de Cristo. Isso é muito importante, porque Jesus espera que a gente apacente as ovelhas dele, todos nós. Mas cooperador de Cristo é ombro a ombro. O que Jesus quer que a gente entenda é que o ombro a ombro, trabalhar com Cristo, a favor de Cristo, com o povo de Cristo, usando a palavra de Cristo, ombro a ombro, só faz sentido se primeiro a gente tiver o face a face. Se primeiro a gente puder, hoje, aqui e agora, dizer: meu coração ainda se incendeia por ti, Jesus. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Maria. Tu me amas, Manuel. Tu me amas, Joaquim. Tu me amas, Antônio. Responde você a Jesus. Se o seu coração se incendeia por Ele. Incendeia por Ele. Se quando você vê o mundo sem Cristo, e você sabe que a alegria que produz alegria no coração de Cristo são pecadores que se arrependem, é gente que se converte, é pessoa que passa da morte para a vida, você não se entristece no seu coração pela situação e você diz: eu estou pronto a fazer tudo para produzir alegria no coração daquele a quem amo. E você diz: nem que eu morra, eu estou à disposição, Jesus, para ser bênção para os outros. Pedro, tu me amas, você ama Cristo. E o seu tempo de relacionamento com Jesus diário, face a face? Porque é mais fácil a gente se relacionar com a geladeira e comer feito um boi, do que se relacionar com Jesus. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Há um hino antigo, que eu garanto que 99% não conhece aqui, que diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu amigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar. Não é lindo? É uma coisa maravilhosa. Quem ama quer estar junto. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Você ama Jesus? Segunda parte da conversa de Cristo, na mesa da reconciliação, porque são sinais da reconciliação do discipulador cristão. A segunda coisa mais importante que Jesus espera da gente não é que a gente fique aí então produzindo. Primeiro é o amor, é que Ele quer checar o nosso coração, porque Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Primeiro Ele forma Cristo na gente para formar Cristo nos outros, entendeu? É assim, porque a gente é o meio e a mensagem, a gente é o mensageiro e a mensagem ao mesmo tempo. Então é isso que Deus quer fazer na gente. Mas a segunda coisa que acontece nesse diálogo é que a paixão é seguida da devoção. Porque o versículo 23 diz, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes. Aí Jesus diz: Pedro, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você era jovem, cheio de vigor, você ia para onde queria, Pedro. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quando você for velho, que Pedro devia ter mais ou menos uns 28 a 30 anos de idade, porque Jesus tinha 33, todos os discípulos eram mais jovens do que ele, e Jesus diz: quando você envelhecer, vão amarrar seus braços, seus punhos,
e suas pernas e vão levar você aonde você não quer ir. E o texto diz, referia-se Jesus ao tipo de morte que Pedro haveria de ter. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, debaixo do poder de Nero, em 67 da era cristã em Roma. Não foi fácil. Mas a grande pergunta é, Pedro, se você me ama, você está pronto a ser devoto a mim até as últimas consequências. Entendeu? O que Jesus quer saber é que se a nossa paixão é tão forte para com Ele, porque a dele para conosco é imensa, comemoramos a ilimitada, comemoramos a morte dele por nós. Ele quer saber se a nossa devoção para Ele é tão profunda, fruto do nosso amor por Ele, que custe o que custar, nós vamos até o final. Tem muito cristão de meia tigela, como diz lá no Brasil. Não sei se aqui em Portugal diz isso também. Cristão que parece que não tem o tutano no osso, que abandona por qualquer coisa. Qualquer coisa. Parece aquele mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, ninguém me quer, sai. Qualquer coisa. Um infortúnio na vida é razão para abandonar a fé. Não, parece que não lembra que os grandes prejudicados somos nós, porque se a gente calar, as pedras clamam. Se a gente abandonar, apesar de que Deus não nos abandona, tem outros. Nós é que perdemos. Mas Jesus referia-se à devoção que Ele espera de cada um de nós. Eu estava o ano passado na Turquia e eu fui visitar a cidade de Bérgamo, onde uma das cidades 7 igrejas do Apocalipse. E no passado foi um reino poderoso, porque ela fica a 700 metros de altura, construída lá, tem teatro romano, tem tudo, e ninguém conseguia subir. Roma nunca conquistou. E aquela cidade foi fundada em 163 a.C., uma cidade fundada por um rei chamado Atalos. Ele parecia o Asterix, aquele da história do Asterix aqui. Nunca Roma conseguiu conquistar aquele gaulês. Era poderoso. E ele tinha 2 filhos. Um dos filhos chamava-se Eumenes e o outro Atalos II, recebeu o nome do pai. O pai morreu, o Eumenes passou a reinar lá e Roma então tentou subornar o irmão mais novo, o Atalos II. Ofereceu prestígio, ofereceu dinheiro, ofereceu poder com criar um exército, se ele traísse o irmão. E Atalos II falou, jamais vou trair o meu irmão. E o irmão sabia das tentações de Roma e via que o irmão estava sendo fiel. Quando Eumenes morreu, depois de 38 anos de reinado, liderando aquele reino indomável, Atalos assumiu finalmente o reinado e mandou construir a cidade de Filadélfia, ao lado, que é uma das do Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse. Filadélfia é Filos e Delfia, que significa amor de irmão. O amor de irmão é amor fiel, é aquele que, custe o que custar, estamos juntos. Aí havia um médico nessa cidade de Filadélfia chamado Filipe, que tornou-se na igreja católica São Filipe, não Filipe da Bíblia, outro Filipe. E morreu Atalos, anos depois, finalmente houve uma parceria com o Império Romano e a perseguição começou contra a igreja. E ali Filipos no ano 70, era um convertido, e ele, um médico muito famoso, e ele foi exigido que ele renunciasse a Cristo. Bem, estava em Filadélfia, a terra do amor fraternal entre irmãos, de um irmão que não traiu o outro, e ele disse, eu não posso negar a Cristo, jamais farei isto. E eles até hoje tem um touro grande de bronze na entrada da subida do teleférico, para lembrar dele lá na região, e eles colocaram ele dentro daquele touro de bronze, e esquentaram o bronze, e cozeram
cozinharam o Filipe vivo ali dentro, ele gritando, não nego a Cristo, não nego a Cristo. E vizinho de lá tem a cidade de Esmirna, fica a 90 quilômetros, que era parte do mesmo reino. E foi ali na cidade de Esmirna que, com 84 anos de idade, um bispo muito famoso, foi discípulo do apóstolo João, foi colocado numa fogueira. Mas primeiro montaram na praça central, na Agora, que existe até os dias de hoje. O nome desse bispo era Policarpo, da cidade de Esmirna. Com 84 anos foi posto na frente da Agora, significa o centro comercial. A cidade inteira ali, e o centurião romano gritou para ele, para que todos ao redor pudessem ouvir: se você negar a Cristo, nós não queimaremos você. Porque teve dó, 84 anos. E aí ele, com o que restava de vigor, falou: por 84 anos, Jesus Cristo tem sido meu grande amigo, meu amigo mais chegado do que irmão. Como eu vou trair quem me ama tanto? E gritou: eu sou cristão. E os soldados romanos colocaram fogo na fogueira e ele morreu gritando: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Coisa linda, coisa linda. Você vai hoje lá em Esmirna, tem a igreja de São Policarpo para você visitar, onde ele foi queimado, mas não abriu mão. Porque quando a gente ama alguém, a gente está devoto a essa pessoa, custe o que custar. A gente é leal, a gente vai até o final, a gente não abre mão. A minha pergunta é: estamos nós dispostos a isso? É Jesus um amigo tão chegado, que estamos tão apaixonados, que a gente diz: nem que a vida me seja tirada, dele eu não abro mão? Dos 12 apóstolos, preste atenção, Estevão morreu por apedrejamento. Tiago, filho de Zebedeu, foi preso e decapitado por ordem de Herodes. Está na Bíblia. Filipe morreu por apedrejamento na Frígia. Tiago, filho de Alfeu, foi martirizado aos 99 anos, apedrejado e golpeado na cabeça. Barnabé, natural de Chipre, foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois queimado vivo. São Marcos está enterrado, o corpo sem cabeça, abaixo da Catedral de Alexandria, onde foi cortada a cabeça dele no ano 70. Paulo foi decapitado e a igreja de São Paulo em Roma tem o local onde ele está enterrado. E alguns dizem que não só isso, mas o corpo foi entregue às feras romanas. André pregou o evangelho em muitas nações na Ásia, mas foi na Acaia que ele foi preso e crucificado, morreu em uma cruz em forma de X. Bartolomeu foi esfolado, vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Tomé, São Tomé, morreu na Índia, em Chennai, na Índia. Ainda hoje existe o monumento com a fogueira que queimou São Tomé, mas uma igreja floresceu daquilo ali, que existe até hoje, uma denominação chamada a Igreja de São Tomé na Índia, ou São Thomas na Índia. E assim vai. Matias, que preencheu a vaga deixada por Judas Iscariotes, foi sentenciado pelo sumo sacerdote, amarrado a uma cruz, apedrejado e por último decapitado. João, que foi o único que sobreviveu, morreu de morte natural, morreu, contudo, com o corpo queimado, porque foi jogado dentro de uma bacia com óleo aquecido que o queimou todo. A vida não é fácil. Esses dias poucos dias atrás eu estava no Egito. Na verdade, eu vou muito lá, mas os poucos dias atrás, nesse caso em particular, já faz mais um tempo, são 3 anos atrás. E foi logo depois que houve aquele decapitação de 23 cristãos na Líbia, lembra? Pelo ISIS. E eu tive o privilégio de conhecer a mãe de 2 daqueles jovens. Ela é uma semi-analfabeta da região de Giza, onde estão as pirâmides. E o repórter entrevistou a ela e falou: se a senhora, mulher cristã, semi-analfabeta, perguntou se a senhora encontrasse quem matou os seus 2 filhos, de 21 e 23 anos, o que é que a senhora diria para ele? Ela falou: em primeiro lugar, eu diria para ele que ele me fez sofrer muito. Porque os meus filhos não estão mais comigo, eu dependia deles, eu
deles para tudo, hoje eles não estão comigo aqui. Então eu diria, você me fez sofrer muito. O repórter falou, quando o repórter ia fazer outra pergunta, ele falou, mas espere aí, eu também diria a ele, muito obrigado. E o repórter não esperava aquilo, nem ninguém esperava aquilo, falou, mas cadeia nacional. Falou, por que a senhora diria muito obrigado? Ela falou, porque sem aquele indivíduo saber, ele ajudou os meus filhos a entrarem mais cedo no reino de Deus. Porque a televisão do terrorista, a câmera filmou a boca de cada um deles quando estava para ser decapitado. E eu não entendo a língua árabe, mas é a língua dela. E todo mundo via que as últimas palavras dele foi, Jesus, tem misericórdia de mim. É uma coisa fenomenal. A paixão leva a gente à devoção. Olha, ninguém dormiu ainda não? Uma vez eu estava pregando numa favela brasileira, em Olinda, onde se traficava mais cocaína naquela época, isso há 40 anos atrás. E eu levei os adolescentes da igreja, que eu era seminarista. Os pais ficaram loucos, que era uma região violenta. Como é que esse doido vai levar meus filhos para lá? Mas sabe como é que é? Adolescente é cheio de entusiasmo, e vai mesmo. E nós fomos para entrar na parte central, era uma picada de madeira, porque ali todo mundo andava armado. E havia lá uma área coberta onde eles punham cavalos. Aí você vê como era um atraso aquilo ali. E nós ficamos embaixo daquela cocheira. E começamos a cantar. E de repente aproximou-se um grupo de homens tudo armado. Falei, pronto, é hoje. Já pensei que ia fazer uma oração ali de gratidão a Deus pela vida. Porque de repente alguém fala no meu, está chegando Marcos Coca. O nome Coca de cocaína, era o líder do tráfico de droga lá, filho do dono da favela, que mandava na favela. E eu falei, e agora, José, o que é que eu faço? Estou com esses adolescentes aqui, esses homens armados, e o filho do chefão da favela sentou lá no banquinho de madeira da coisa. Falei, irmão, já que hoje é o último dia, eu vou descascar aqui, vou mandar ver. E eu tinha preparado um sermão sobre o inferno. Falei, é esse, Lucas 16. E comecei a pregar sobre este lugar horrível de separação entre quem está lá não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para lá, diz a Bíblia. E no meio do sermão, Marco Coca gritou com plenos pulmões, para, eu quero confessar a vocês que eu tive pânico. Eu disse, agora porque o cara está armado, com a gangue dele, e mandou eu parar. Aí eu falei, já que vai. Aí eu falei, pois não, o que é que é? Ele falou, para. Eu falei, o que é que houve? Ele falou, para de pregar esse sermão. Eu falei, por quê? Porque eu estou me vendo caindo nesse precipício que você está falando aí. Tem alguma solução para mim? Eu falei, pronto, é agora. Aí preguei o evangelho mesmo ali. Não é que o Marcos Coca vem à frente para orarmos por ele? Aí no outro dia, estou eu na meu apartamentozinho, que era perto de lá, vem o Marcos Coca. Eu falei, olha, o homem não desiste, cara. E ele aparece lá, um jovem naquela época, e aí vem conversar comigo sobre o que tinha acontecido com ele no dia anterior. Ele estava sentindo-se transformado. E então eu reforcei a pregação do Evangelho, das boas novas de salvação, e ele disse, eu vou seguir. Falei, Marcos, será? O que é que você vai fazer quando os companheiros de droga chegarem perto de você, lhe tentando, chamando você para consumir ou traficar, coisa que tem sido sua vida? O que é que você vai fazer? Ele falou, Elias, eu estou tão entusiasmado com o que eu estou experimentando, tão cheio de amor e motivação, que nem que eu tenha que me amarrar num poste de energia elétrica, num poste, me acorrentar, eu não vou mais abrir mão de Jesus. Faz 43 anos o Marcos Coca é diácono na igreja até os dias de hoje. É uma coisa fenomenal. Porque o amor a Cristo tem que levar a gente a ter devoção a Cristo. Você ama Cristo. A marca é a disposição de viver e morrer para a glória dele. Terminando,
vem a terceira parte da conversa de Cristo, porque Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, presta atenção, você ficar confessando isso aí, você vai ser testado na integridade do seu compromisso, que as tentações são grandes. Vão matar você, Pedro, provavelmente, ou você vai sofrer muito. Você me ama, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Ah, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Porque a terceira marca na vida de uma pessoa reconciliada e que se torna um embaixador de Cristo, um discipulador de Cristo às nações, a primeira é a paixão, a segunda é a devoção e a terceira é a produção. Agora, Pedro, que você me ama, eu estou vendo que você me ama. Agora que você disse, nem que eu tenha que ter meus braços e pulsos amarrados e me matarem, eu não abro mão, eu estou contigo, Jesus. Pedro, eu acho que agora você pode ouvir uma coisa nova, maravilhosa. Eu vou dar propósito à sua vida. Vou dar a oportunidade de produzir. Apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia diz que Jesus falou em outra ocasião: eu sou a videira verdadeira, em João capítulo 14. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dará fruto. E todo ramo que estando em mim e der fruto, Ele o limpa para mais produzir. A marca do prático, do dia a dia, de que nós fomos reconciliados com Cristo, que estamos apaixonados por Cristo, estamos com Ele até o fim, são os frutos que a gente produz. São os frutos. Jesus quer que a gente produza fruto e que o nosso fruto permaneça. São frutos de bondade, porque o mundo vai conhecer que nós somos de Cristo pelas nossas boas obras. Todo mundo que convive com você tem que melhorar, ou pelo menos tem que ter uma chance de melhorar fruto do relacionamento com você. Que a prova de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo é que a carne se torna mais saborosa dos outros. E o caminho mais iluminado para os outros, porque a gente já está na luz. A luz da luz cega. E o sal do sal ninguém consegue comer. A gente é sal para os outros. É o sal da terra e a gente é luz para o mundo. Entendeu? Então, é o bem que a gente faz por nós. Somos os semeadores das boas novas. Porque importa que as pessoas vejam as nossas boas obras para que glorifique ao Pai que está no céu. E uma das melhores boas obras que a gente pode produzir é a boa obra de levar uma pessoa a conhecer o mesmo Cristo que a gente conhece. Claro que a gente tem que ajudar com o que a gente puder, socialmente, fisicamente, da maneira que a gente puder, relacionalmente, mas a obra que a traça e a ferrugem não corrói e que a morte não destrói, é um filhinho que anda na verdade. É o conhecimento de Cristo. É levar a pessoa a Jesus. Esses dias atrás eu conheci uma mulher da Jordânia, que se converteu. Casada, no mundo muçulmano, a mulher, ela é propriedade do marido na declaração do imposto de renda. O que é que você tem? Tem um carro, tem uma casa, tem uma mulher, tem 3 filhos. Põe lá. E por isso que ela não tem muito direito à opinião. Mas só que ela se converteu. E os 2 filhos se converteram. E o marido soube. Pronto. Botou ela para fora de casa. Lá em Amã, na Jordânia. Mas segurou o passaporte para não deixar ela escapar. E diz, mas não lhe quero. Como a família dele era salafita praticante, da mais ortodoxa do Islã, começou a conversa que iam matá-la. Então ela conseguiu ir até Aqaba, no sul da Jordânia, mais 20 quilômetros para baixo é a fronteira com a Arábia Saudita e logo depois com o Egito. E ela conseguiu por aquela fronteira escapar para o Egito sem documento. E ela sabia que lá no Egito tinha uma igreja que cuidava das pessoas com perigo de vida. E ela foi nessa igreja, que o pastor é muito amigo meu. E ali ela morou 1 ano. Ela era professora de inglês, deram um novo nome para ela, para a família não descobrir onde ela estava. E ela trabalhou dando aula de inglês. Só que, em Amã, o marido gostou de uma outra mulher.
parece novela da Globo. Gostou de uma outra mulher. E a mulher não gostou dos meninos dele. Ela disse, só fico com você se você der um jeito nesses meninos. Que ele agora, além de tudo, são cristãos. O marido pressionou os filhos e a família da esposa e descobriu onde ela estava. E conseguiu mandar uma carta para ela. E a carta eu vi, dizia assim, eu encontrei outra mulher que não gosta dos nossos filhos. E eu estou lhe escrevendo para dizer que eu estou pronto a vender os meninos. Cada um deles vai custar tanto, porque são propriedade. E agora aquela mulher estava lá falando para a gente no retiro e eu traduzindo para o português. E eu já estava chorando, uma experiência dessa. E ela falou, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu falei, mas por quê? Porque eu trabalhei o ano inteiro para levantar o dinheiro para comprar meus filhos, e meus filhos chegam amanhã. Aí eu falei, a senhora conseguiu o dinheiro todo? Ela falou, eu consegui quase tudo, que eu não consegui, a igreja completou. Mas meus filhos chegam amanhã, eles são meus. Eu falei, minha senhora, a senhora é o caso humano mais próximo do que eu vi até hoje, do que significa a redenção de Deus em Cristo. Porque quando Deus nos redime em Cristo, a gente passa a ser dele duas vezes. Primeiro, porque ele nos criou. Segundo, porque ele nos comprou na cruz. Esses meninos são da senhora por duas razões. Primeiro, porque a senhora os gerou. Segundo, porque a senhora os comprou. Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Sabe, irmãos, quando Jesus é a nossa paixão, nós respondemos a Cristo em devoção. A gente respira Jesus, de manhã, de tarde, de noite. A gente faz as obras maiores que Jesus, não a da salvação, que ninguém pode competir com ele, está completo, mas a do fazer discípulos, de levar outros a Cristo. Mais bondade, mais amor, mais gentileza, mais evangelismo, mais discípulo, mais e mais. Porque ele comissionou a gente, não os anjos, para apacentar as ovelhas que são dele. Cristo nos reconcilia consigo mesmo, com o Pai, com a vida, para que a gente ande em novidade de vida. A mesa da reconciliação de Pedro ali, nossa hoje pela manhã aqui, é o ponto-chave de tudo. É onde a cruz, a solução de Deus e a minha miséria pecaminosa se encontram e uma nova vida é gerada. Uma nova vida é gerada. Ele reconcilia a gente para que a gente se torne reconciliador, em nome dele, embaixadores de reconciliação. Todos nós somos convidados hoje, aqui nesta igreja, a começarmos a montar a nossa mesa da reconciliação. Tanto a gente numa vida equilibrada, quanto a mesa da reconciliação naqueles que estão ao nosso redor. Oferecendo a obra divina que reconcilia o homem com Deus e a obra humana nossa que reconcilia uns aos outros, uns com os outros. Esses dias atrás, aqui eu concluo, eu recebi um telefonema de uma amiga minha, pastora na Itália. Ela é uma dinâmica, lá em Milão, a pastora Rosalém. E ela me contou um testemunho que eu fiquei muito impactado. O testemunho é o seguinte, em Bolonha, pertinho de lá, havia um amigo dela, pastor com 72 anos. Pegou Covid. Foi internado na ala dos covidianos. Ficou 7 dias no hospital, podendo circular naquela ala, que todo mundo era contaminado. Foi na primeira fase na Itália. E 3 dias depois que ele estava lá, já tinha uma célula pregando o evangelho para aqueles doentes ali. Complicou a situação dele, foi colocado na unidade semi-intensiva, onde ficou por 5 dias, onde só iam os enfermeiros e os médicos. No segundo dia, começou uma célula com o enfermeiro e com os médicos. Complicou a situação, foi posta na área de intubação, onde veio a morrer. No enterro dele, só puderam estar presentes 10 pessoas. Quem fez o enterro foi a Rosalim.
pastora Rosalim. E ela viu o médico que cuidou daquele homem até o final da vida. E na conversa depois do enterro, ela conversando com o médico disse: olha, eu quero dizer uma coisa. As palavras e a atitude daquele homem não salvaram a vida dele, ele morreu, mas transformaram a minha vida. É aí. Irmãos, nós existimos, pela graça de Deus, para sermos os braços, as pernas, a boca, a mente, o coração de Jesus para os outros. O que você vai deixar, que vai repercutir em gerações posteriores, são as vidas transformadas, como fruto da sua paixão por Jesus e da sua devoção, custe o que custar, de tornar Cristo glorificado. Que Deus nos abençoe. Amém. Oi? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Pai, agradecemos-te o caso de Pedro, porque Pedro parece tanto com cada um de nós. Muitas vezes as nossas palavras e as nossas atitudes negam o que a gente diz, que a gente crê e que a gente é. Mas ainda bem que nenhum de nós é um caso perdido. O Senhor ainda hoje checa o nosso coração, prepara a mesa da reconciliação, traz o peixinho, traz o pão, faz a fogueira e pergunta a gente se a gente te ama. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Custe o que custar, ajuda a gente a cruzar a linha de chegada, Jesus. Porque a disposição pode estar no nosso coração, mas o poder só pode vir de ti, a pressão é terrível. Ajuda a gente, porque nós, custe o que custar, queremos ouvir o servo bom e fiel ao final das nossas vidas. E enquanto a gente caminha nessa jornada, nessa carreira que nos está proposta a todos nós, Senhor, ajuda-nos a apacentar as tuas ovelhas, a abençoar os outros, porque tu tens ovelhas escolhidas pelo Senhor em todo canto. Nós nem sabemos quem elas são, mas não importa, o Senhor sabe. Quem o Senhor colocar junto de nós, queremos abençoar, queremos cuidar, queremos apacentar. Porque quando a gente passar, vai ser maravilhoso para os nossos descendentes e para a tua glória, eles ouvirem falar que as nossas palavras e as nossas atitudes não mudaram a realidade de que a gente passou, morreu, foi estar contigo, mas mudaram a vida de muitos. Ajuda a gente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.